No universo da música erudita, ele chegou antes dos 30, onde a maioria dos cantores só chega após os 40. Felipe Oliveira, seja bem-vindo ao nosso Vida de Artista. Mais uma vez, né? Só que dessa vez na TV. É, exatamente. Agora, áudio e vídeo. Vamos falar um pouquinho dessa trajetória que é precoce, né? Você, como eu estava falando, a maioria dos cantores, com a sua idade, ainda estão trilhando um caminho que você conquistou. Como é que você se sente diante disso? Como é que começou toda essa história? Na verdade, não é uma trajetória precoce, né? Na verdade, ela é precoce em termos e também é tardia em outros. Porque eu comecei a cantar com 26 anos. Solo, né? Solo. Carreira solo. Carreira solo. Mas que no treino, quando você fala de treino vocal, é o que realmente importa em termos de a técnica ser mais apurada e tal. Com 26 anos é um pouco tardio, considerando que na Europa todo mundo começa com 18, o tipo de treino que eu comecei a ter com 26. Mas por ter começado tão tarde, em tão pouco tempo, eu consegui estar onde muita gente que está há 10 anos estudando não conseguiu estar. Então, isso para mim foi muita batalha e foi assim um objetivo que eu tracei, me foquei nele e fui atrás. E é por isso que não é só talento, mas fruto de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Você começou cantando aos 15 anos no Colette Fall, né, onde você, inclusive a gente tem lembrança de você se destacava não só pelo seu belo timbre, mas por uma obstinação, aquela vontade de aprender, aquela que às vezes virava até chatice, né? Vou aprender até o fim, e ficava inclusive fazendo isso com os outros colegas. Que lembrança você tem dessa época? Pois é, quando eu comecei a cantar no coral, que inclusive foi uma coisa que foi o que me fez querer ser profissional da música depois, né? Eu não era, vamos dizer assim, considerado uma grande voz, mas a maioria dos meus colegas e também a regente tinha assim muito claro que eu tinha uma excelente memória musical, né? O coro aprende muito por ouvido e uma ou duas vezes que a gente passava eu já sabia de trás para frente a música e eles ficavam assim, mas para mim era uma coisa extremamente natural. Você tem o chamado ouvido absoluto? Não, o ouvido absoluto você tem que desenvolver, precisa de treino e tem que ter talento. Eu tenho a parte de talento para tê-lo, mas para ter o ouvido absoluto eu preciso treinar muito ainda. O ouvido absoluto é quando você consegue identificar as menores diferenças no som, que nota é essa, que intervalo é esse, e essa parte do conhecimento eu ainda estou adquirindo. Tons, semitons, tudo isso. Exatamente, saber, uma orquestra está tocando, parar e dizer, foi esse instrumento aqui que desafinou. Isso é o ouvido absoluto. Que dessa época que você passou 12 anos dentro do Colette Fall, né? 13 anos, mais um, foi incompletos que você saiu para fazer a carreira solo. Que momentos assim te marcaram mais? Que memória assim que você pode dizer essa me marcou e tem papel na definição da minha carreira futura? Eu acho que da primeira vez que o coral viajou para a Europa, aliás, um pouquinho antes, quando a gente fez a primeira turnê para o sul do país, quando a gente montou o primeiro show, que a gente por todos os cantos, que ninguém no país imaginava que um coro de Alagoas, né, pudesse fazer um trabalho tão inovador e ter qualidade vocal ainda, assim, né, uma qualidade respeitável. E quando nós fomos para a Europa também isso ficou ainda mais evidente, que se você trabalha sério, se você trabalha duro, você consegue chegar lá, você consegue vencer. E quando nós fomos para a Europa e ficamos em segundo lugar na categoria de música popular com acompanhamento, a gente não acreditava, né? Porque corais da Europa inteira, da Ásia, que são aqueles que buscam a perfeição todos os dias, né? E a gente conseguiu chegar lá e foi fruto de muito trabalho, muitos sábados e domingos e noites, feriados, né? De ensaio duro, não só vocal, mas corporal. Então eu fiquei muito emocionado mesmo naquele dia e aquilo me marcou assim de uma maneira que, bom, um dia eu vou morar na Europa e um dia eu vou vencer que nem eu estou vencendo com esse grupo. Bom, né? Então foi... Isso foi marcante para você. Muito marcante. Dentro dessa perspectiva, já ainda dentro do Colette Fall, você fez a primeira incursão pelo universo do canto solo, né? Você foi para
para um concurso nacional onde as grandes estrelas do canto lírico se apresentam, e você voltou como revelação no Bidu Sayão. Como é que foi isso, menino? Foi surpresa até para mim. Assim, a minha primeira professora, Fátima de Brito, ela não queria nem muito assim, me dar aula de início. Aí quando eu falei que queria para um concurso, ela falou: você é louco. Você mal começou a cantar. Eu falei: mas eu quero, não custa nada, você me dá aula. Na verdade, eu já tinha feito 6 meses de aula quando eu entrei no curso de medicina. Quando eu estava no primeiro ano, eu fiz 6 meses de curso, mas depois eu tive que parar por causa do curso. E aí, quando eu voltei, eu retomei muito rápido. E eu falei: bom, não custa nada me inscrever. Você topa me treinar para inscrição, pelo menos? Precisava mandar uma gravação para pré-seleção. Ela falou: tudo bem. Aí mandamos, só que ela, claro, não acreditava que eu fosse ser escolhido. Eu fui um dos escolhidos. Eles recebem mais de 60 inscrições por ano e se escolhem apenas 15, né? Não 15, desculpa, 30, 15 homens e 15 mulheres. E eu fui um dos selecionados. E aí, foi o talento revelação. Ela ficou assim: meu Deus, agora temos que ensaiar todo dia. Olha, você vai vir aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Aí eu disse: tudo bem, eu venho, não tem problema. E aí nós montamos o repertório. E eu cheguei lá realmente sem ter a menor ideia do que era o canto lírico, assim, nacional, quem era quem, né? Que as grandes estrelas estavam lá participando do concurso. E cantei a primeira etapa. Depois que eu cantei, eu falei: bom, eu não cantei mal, mas com tanta gente aí, né? E eu fui para a semifinal, e muitos que eu vi que eu achava que iriam para a semifinal não foram. E depois não fui para a final, mas no dia da premiação eu recebi o prêmio Revelação, que para mim foi realmente uma revelação, né? Em que os jurados depois conversaram comigo e disseram: olha, você está no estágio inicial, mas para estar inicial você está muito bem. A gente acha que você tem muito potencial, tem que seguir trabalhando, tem que seguir estudando. O caminho é longo, mas você tem toda a chance. E foi por causa disso que depois, um ano depois, 6 meses depois, eu tomei a decisão de deixar o curso de medicina e me dedicar integralmente à música. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta conversando com Felipe Oliveira. Quando eu canto na Escócia repertório italiano, que é um repertório latino, ou espanhol, eles ficam completamente enlouquecidos.